Na conversa que o presidente Lula teve com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, isso, né? Câmara dos Deputados, Lira voltou a cobrar o presidente da República uma mudança urgente na articulação política do governo, que não vem cumprindo com os compromissos assumidos ainda na transição de governo. Segundo interlocutores, então, Arthur Lira teria dito que Lula, para ele ter paciência, porque a paciência da Câmara está no limite, citando a não liberação de emendas, inclusive as impositivas, nos prazos acordados entre os governos. Além da troca de Alexandre Padilha por José Múcio, que Alexandre Padilha, então, ele é o atual ministro da Saúde, Lula deve ceder às pressões de lideranças do União Brasil, do MDB e também do PP, para ampliar o espaço dessas siglas na esplanada. Rogério Calazans, eu percebo que o problema do Lula ele não está nem no Senado com o Pacheco, né? Porque aparentemente ele e o Pacheco estão falando mesma língua, o mesmo idioma. Só que na Câmara a conversa tá bem complicada, né? Porque o Lula ele tá cedendo, tá entregando as emendas, tá tentando convencer, só que a base ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela ainda segue muito forte e parece que o Lula não tá conseguindo conciliar a União Brasil, que está bem dividida ainda e é uma sigla muito forte no atual governo. Tem outros problemas aí. Né? Vamos lembrar que o Arthur Lira, durante a gestão do presidente Bolsonaro, ele foi um dos propulsores aí do debate sobre uma emenda constitucional para formalizar o parlamentarismo no Brasil. Inclusive, ele falou bastante sobre isso, de que estudava a propositura de uma PEC para instituir um chamado semi-parlamentarismo no Brasil. E ele, mesmo sem aprovar essa PEC, ele conseguiu. É isso que tem acontecido, esse Congresso que governa, esse Congresso que intervém, esse Congresso que não respeita, esse Congresso fisiológico, comandado aí pelo Arthur Lira. Governo, eu não sou um defensor do Lula, não é isso. O governo liberou bilhões aí em poucos dias, em um dia, em 2 dias, 1,7 bilhões de reais. E o presidente da Câmara ainda diz que o Congresso, que a Câmara ainda está acabando a paciência porque não estão cumprindo os acordos. É evidente que existe um problema de articulação política por parte do governo, porque o governo não está discutindo pauta, o governo não está conseguindo convencer o Congresso, e olha que a expectativa era que esse problema fosse com o Senado, porque o Senado sim é conservador mais do que a Câmara dos Deputados, né? Agora, por outro lado, existe também, não é porque é o governo do Lula que a gente vai deixar de perceber, é um fisiologismo exagerado também da parte do Lira, certo? Que tem sido já há algum tempo o primeiro-ministro do país e que quer participar efetivamente de todas as decisões do executivo, quer comandar o orçamento, e isso é muito ruim para o país. Independente de quem quer que esteja governando, se não resolver esse problema desse Congresso Nacional que intervém, se a gente não decidir por uma cara, seja presidencialista de vez, que nós estamos distante disso, ou sejamos parlamentaristas com todos os instrumentos, se não essa jabuticaba que criaram aí, é só atraso para o país. O Edivaldo Magro, o atual presidente é o Lula ou é o Arthur Lira? Obra do PT, né? Foi o PT que colocou ele lá. Aliás, foi eleito com apoio de todo do partido. O Lira está usando, como sempre usou, né? Esse centrão vem mandando esse país. A gente já está falando nesse assunto aqui desde 88, quando surgiu, né, o centrão dentro da Constituinte. E depois do episódio lá da operação da Polícia Federal, que ocorreu exatamente um dia depois da aprovação da medida da provisória da esplanada do Ministério, desde então a relação entre o Lira e o PT azedou bastante, em que pese as liberações de recursos, como bem lembrou aqui o Calazans. Então não tem medida para esse povo, né? Esse povo, eles vão com a faca na garganta até no limite, liberando, e a gente é refém. Na verdade, a gente não tem um governo de coalizão, né? Você tem um governo de cooptação, né? Numa relação de troca, e o tempo todo. Isso não é diferente, isso é próprio da democracia, mas às vezes quando você observa um comportamento tipo do Lira, do Centrão, dos partidos que compõem essa base,
É uma voracidade, eles têm um apetite por recursos que é absurdo. Eu não vi nada vindo para Maringá. Alguém viu algum deputado federal anunciando algum recurso para Maringá? Os 2 deputados, imagino que eles receberam parte dessa verba muito, que foi até, liberada. até porque Mas, tem assim, emenda obrigatória lá no meio. E eu Os não dois, vi os nenhum. dois deputados são o nenhum. Nishimori e o outro... E o Favor. Sargento Favor. Favor. Sargento Eu não vi nada sendo anunciado para Maringá desse recurso todo. Eu espero que por aí tenha. Agora em Maringá não vi nada e olha que tem liberado muito recurso lá. Vamos esperar que os 2 deputados aí podiam até liberar um recurso para fazer o recap da Avenida Colombo. É pequeno, é simples, não é muita coisa. E a ligação Maringá-Sarandi também? E ninguém Melhorar fala ali, nada, as viu, Calazans? ligações. Pois Hospital da A gente- Criança. não, a gente não vê nada, a gente não vê. E lá está irrigando. E senão dá uma coisa que eles emenda. E dá emenda, e tem recurso para todo mundo. E Maringá não vem nada. Estamos mal representados, será? Ou será que não há pleito Fica a reflexão. aqui da administração? Vamos lá, vamos cobrar nossos Eu acho dois que falta usar as deputados duas que sobrou, coisas. Falta As duas projeto. para coisas. poder fazer as coisas andar. Projeto. A articulação política lá para trazer dinheiro também. Ô Celestino, O pessoal tá o sentindo Lula, falta do o Lula Ricardo vai Barros. ter que liberar mais emenda ainda ou não vai ser as emendas que vai fazer ele ter a base no Congresso? Quase 5 bilhões de emendas liberadas durante esses 5 meses, Tiago. A sede por cargos e montante é demais, né? É uma ilha da fantasia, como disse bem o ministro da Casa Civil, que está sendo rechaçado por membros do próprio partido, né? Por o Ibanez Rocha, né? Falando para ele conhecer o governador de Brasília, para ele conhecer Brasília, né? Porque ele chegou a falar que deveria ter ficado lá no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em Salvador, a capital do Brasil, que Brasília é uma ilha da fantasia. E tá aí, ó, né? Essa conversa do Lira com o Lula, querendo mais recursos, querendo mais dinheiro, querendo cargos, possivelmente, primeiro, segundo escalão. Nos bastidores contam que ele está querendo o Ministério da Saúde, já queria, né, na época do presidente Bolsonaro. Parece que a Anisa, né, que já foi elogiada por essa bancada aqui, não está indo muito bem na área da saúde, parece que não conseguiu desenvolver muito bem seu papel e parece que o PP está reivindicando o Ministério da Saúde. É muito dinheiro, 5 bilhões, mas a sede, né, dos deputados não acaba. E eu discordo do Calazans quando ele fala que o Senado é conservador. Se fosse conservador... Não, era a já expectativa. Era a expectativa, mas só saiu metade, né, 1/3 do Senado. O Senado pode virar conservador em 2026, quando sair 75%, né, do Senado. Visto que não conseguiu implantar nenhum impeachment de ministro do STF, né, com base legal, jurídica, e o Senado não aprova. A Câmara é muito mais conservadora, vista as votações aí de pautas ideológicas, não passou nenhuma, né, pautas contra o agro, contra o que a sociedade mais exige da Câmara, não passa e não vai passar. O Lira vai sentar em cima, tem poder para isso e tem os partidos na mão.